parte 3 do vídeo de equação financeira, aspectos básicos. Exploraremos agora a possibilidade de aplicação de dinheiro em ações, parte 3. Aplicar em ações implica assumir riscos. Por exemplo, quem comprou ações da WEG em março de 2015, por pouco menos de R$12, R$11,92 especificamente, poderia vender em 26 de março de 2020 por R$ 37,80, um retorno médio anual de cerca de 26% ao ano. Note, no entanto, que em vários momentos a linha de evolução do preço da ação caiu, em outros subiu, incluindo a grande queda gerada pela crise do novo coronavírus no início do ano de 2020. Após atingir quase R$50 por ação, caiu subitamente à casa de R$35. Isso é um risco. Uma parte dessas oscilações se deve ao mercado e à atividade econômica da empresa, e à sua estatura ou à sua estrutura e aos seus fundamentos. Outra parte é causada pelo que ocorre no restante da economia. A ação da WEG é de baixo risco de mercado, se considerarmos o seu beta de 0,33. O beta é uma medida que reflete a sensibilidade dos retornos da ação em relação aos retornos de mercado, ou ao que se obteria em uma carteira de mercado. Observe os dados na parte inferior do gráfico, como a relação preço-lucro de 49,13 e o rendimento em termos de dividendos de 1,04%. São dados importantes para avaliar a ação, embora não sejam apenas esses a se considerar. Cuidados práticos para investir em ações são: seleção da corretora ou banco e os custos de emissão de ordens. Quando você quer comprar ou vender ações, tem um custo. Cuidado com as corretoras que dizem que é grátis o serviço. Nada é de graça, como já dizia o economista americano Milton Friedman. Por outro lado, não emita ordens de compra e de venda sem saber antes dos custos de emissão dessas ordens de compra e de venda e as taxas de corretagem cobradas pela corretora. Às vezes você pode ter uma surpresa, às vezes você pode achar que obteve algum lucro, algum resultado positivo, e as taxas de corretagem comeram o seu retorno, uma parte substancial. Outro ponto é você entender como se forma o preço da ação. Em equilíbrio, esse preço deve ser muito próximo do seu valor teórico. Evite comprar no impulso e depois se arrepender porque não tem ideia se pagou um preço compatível com o valor. Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. Um outro cuidado: tenha em mente uma medida de custo de capital próprio ou de retorno mínimo exigido para investir nas ações da empresa que você escolheu. Você deve estimar ou consultar alguém confiável que já tenha estimado esse custo de capital próprio para comprar a ação. Por exemplo, o custo de capital próprio para investir em ações da WEG é mais baixo do que o da Gol Linhas Aéreas, pois o risco da atividade de ambas e os efeitos que cada uma sofre do que ocorre no restante da economia brasileira e mundial são também diferentes. Riscos diferentes repercutem em diferentes taxas de retorno mínimo exigido para comprar a ação. Outros indicadores são a relação preço-lucro e os dividendos como proporção do preço, que eu destaquei anteriormente, pois eles representam retorno ao acionista, os dividendos. Empresas em crescimento geralmente geram um maior retorno com o aumento do seu preço, enquanto que empresas estáveis pagam dividendos mais generosos aos seus acionistas. Ações como a CEMIG-PN e a Itaú-PN, as ações preferenciais da CEMIG e do Itaú, são boas ações para ganhar dividendos, receber dividendos como acionista da empresa. O que você precisa para comprar as ações?
Você tem que ter uma conta corrente no banco, tem que ter acesso à internet, à sua conta. E se quiser fazer negócio através das corretoras, consulte a sua corretora sobre documentos para cadastro. O que mais? Tenha dinheiro para ficar uns 3 meses sem receber salário, antes de investir em ações. E tome cuidado com uma excessiva empolgação ou seu inverso, o medo. Não seja nem tão audacioso, nem tão travado. O equilíbrio, como já dizia o filósofo Aristóteles, é o melhor caminho. E quanto à sua aposentadoria? Falaremos disso numa quarta e última parte do vídeo. Até breve.